Olá, pessoal. Bom, estar com vocês mais uma vez. Nossa terceira aula, Economia e Mercado. Encerramos hoje. Amanhã de manhã, sexta-feira, eu passo logo o link para vocês, para que com esse link vocês possam fazer a prova. E essa prova vai ser baseada toda ela na apostila. Todas as perguntas tiradas da apostila, e não vai ter como vocês não fazerem uma boa prova. Só quem realmente não lê a apostila, não se preocupar, não discutir, não ver, é que vai ter dificuldade com a prova. Mas quem lê a apostila vai achar a prova muito fácil. Disso eu não tenho dúvida. Estou passando já para você todos os slides, daqui a pouquinho a gente está começando, né? Alguns avisos aí para vocês. Amanhã, dia 10, eu vou passar para vocês também a nossa revista imobiliária. A revista imobiliária está chegando aí, amanhã é o lançamento, e vocês vão estar com a revista imobiliária na mão de vocês. Vocês vão ver outro trabalho que eu faço como jornalista. O jornalismo, ele vive no meu sangue, não tem jeito, né? O jornalismo toma conta de mim. Por mais coisas que eu faça, eu sempre estou correndo atrás do jornalismo, eu sempre estou fazendo coisas ligadas à área de comunicação, que essa é uma área que eu sou apaixonado por ela. Inclusive o curso de oratória, o curso de marketing que eu dou, todo ele é baseado em comunicação, que realmente é uma área que eu tenho um grande amor, um grande carinho, gosto demais da área de comunicação, da área de marketing. Isso, para mim, é fantástico. Tanto é que eu comecei a minha vida como pintor de placas. Eu pintava, antigamente não tinha a facilidade que tem hoje das gráficas, onde você vai na gráfica, manda a arte, a gráfica imprime, você vai e bota a placa na frente do seu estabelecimento. Na minha época, nós tínhamos que pintar na parede o nome da loja, o slogan, a marca, o telefone, tudo que a loja fazia era pintado, como hoje ainda tem. Em muitos bairros, em muitos lugares, ainda se usa muita pintura na parede para mostrar como é a placa, como é o nome daquela loja, como é tudo. E aí eu fazia isso com 13, 14 anos. Por aí vocês têm uma ideia de como eu sempre tive esse espírito empreendedor, como eu sempre corri atrás desse espírito empreendedor. E assim a gente foi caminhando e eu me apaixonei pelo jornalismo, terminei fazendo jornalismo, depois fiz marketing, depois fiz pós-graduação em comunicação, porque isso me envolveu muito. Escrevo meus livros, sempre estou escrevendo um livro, todo ano eu tenho um livro para lançar, e assim vou fazendo a minha história na área de comunicação. Tudo que eu faço, todo projeto que eu vou, ele converge para a área de comunicação. O nome disso é foco. E aí é que vocês precisam começar a definir, a ter o foco de vocês. Não importa se você é corretor, se você é enfermeiro, não importa. Tem que convergir para a área que você gosta. E é nessa área que você gosta que você vai fazer a grande diferença. Então é essa diferença que a gente vai estar conversando hoje aqui sobre uma série de coisas, economia e mercado. Nós temos que seguir a apostila. Eu já disse isso a vocês na primeira aula, na segunda aula, estou dizendo agora na terceira. Nós temos que seguir a apostila. Eu sei que é um saco seguir a apostila, eu sei que é muito, mas nós temos que seguir a norma do MEC, a norma das escolas, e nós temos que seguir essa apostila. Hoje a gente conclui a apostila de economia e mercado, fazemos a nossa prova amanhã, e eu espero que vocês se deem bem, mandem essa prova para vocês. Foi um prazer muito grande conhecê-los. Tem meu zap aí, todo mundo, quando quiser ou precisar de alguma coisa, é só passar um zap para mim, porque aí eu fico conhecendo mais vocês. Vocês vão entrar na minha lista de transmissão, vão receber a revista Imob News, vão receber notícias do mercado imobiliário, vão receber meus vídeos. Quando eu gravar, eu passo para vocês. É só vocês mandarem um zap para mim. Professor, eu quero participar da sua lista de transmissão.
e eu vou colocar vocês na lista de transmissão. Combinado? Então, nós vamos seguir com nossa aula agora nos nossos slides. Economia e Mercado, aula 3. Essa é a nossa aula de Economia e Mercado que a gente vai ter. Aqui vocês estão vendo o slide inicial, né, o Sindimóveis lá. Eu estou aqui junto de vocês aqui também, nessa parte aqui, ó, tá eu aqui, professor Tomás de Aquino, é só me procurar lá que vocês acham, e nós vamos seguir. Vamos lá, vamos passar nossos slides, que nós vamos estar com o nosso slide na mão agora. Pessoal, veja só, você já tem meu currículo aí, você já conhece, só uma novidade. Eu fui escolhido como um dos 10 melhores instrutores, professores do Brasil, no Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. Foi o CIMI 360 Imob Marketplace na cidade de São Paulo. Teve 200 palestrantes, instrutores, professores, 20 mil corretores, um evento monstruoso, e no final esse pessoal votou naquele que considerou os 10 melhores. E eu tive a felicidade, agradeço ao meu Deus, toda a honra e toda a glória para Ele, tive a felicidade de ter sido um dos 10 melhores instrutores, palestrantes do CIMI 360. Isso me deu uma alegria muito grande, não tenha dúvida disso. A gente se esforça, a gente estuda, a gente se capacita, a gente dá o melhor da gente, porque a gente quer fazer o melhor. A gente quer ser excelente. Não faça nada meia boca. Não faça nada de forma medíocre. É melhor não fazer. Se vai fazer, faça bem feito. Se vai fazer, faça para merecer. Faça para que seja realmente elogiado o que você está fazendo. Então é muito bom estar com vocês. A gente vai juntos e vocês também vão ver na revista que eu fui um do Corretor Top 10. Esse nome, Corretor Top 10, eu criei em 2015. E você vê como é a vida. Hoje, 10 anos depois, eu sou escolhido como Top 10. Tem coisa melhor na vida do que isso. O resultado do esforço, o resultado do trabalho, o resultado do sacrifício, você vê se compensando. Nem tudo na vida é dinheiro. Nem tudo na vida vai ser transformado em riqueza. Como a gente sabe, muitos vieram para ser rico e às vezes não faz nada e é rico. Mas muitos não. Muitos vieram para ter prosperidade e aí a gente precisa separar prosperidade de riqueza. Prosperidade é você estar como eu estou hoje, com toda a seriedade de coração. Estou com saúde, estou em paz, paguei minhas contas, tenho o que fazer, tenho uma família abençoada pelo meu Deus. Então, e meus negócios estão dando certo. Isso para mim é prosperidade. Riqueza é um outro assunto que algumas pessoas vieram para serem ricos e são ricos, mas tem que saber usar a riqueza que tem. Tem que saber o que vai plantar para poder colher bem, porque senão também perde isso que Deus deu. E é Deus quem escolhe quem é rico e quem é pobre, não tem outra história. Porque pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu me dedico, desde os 13 anos, hoje estou com 70, era para eu ser milionário. Era para ter muito dinheiro, as articulações que eu faço, as coisas que eu faço, reclamo da vida, não. Tenho um bom padrão de vida? Tenho. Tenho uma casa muito boa? Tenho. Aqui em Recife, em Olinda, em Gravatá, tenho sim, nada a reclamar. Tenho meu carro, nada a reclamar. Mas riqueza é uma coisa bem diferente. Riqueza é a de Neymar, que compra uma cobertura de 350 milhões de reais, que está fazendo um projeto que é o Caribe Brasileiro, não sei se vocês estão sabendo, em todo o Nordeste, que vai custar 7 bilhões de reais. Então, esse é rico, esse realmente é muito rico. Mas dou graças a Deus pelo que ele me deu. Continuando a nossa aula de economia e mercado, a gente trabalha hoje a questão do produto interno bruto, PIB. E aí a gente pergunta, o que é isso? A gente vai ver já
essa questão do que é o PIB. Como é que o PIB afeta a vida da gente? O que é que o PIB provoca? Porque existe PIB. Todo país tem o seu PIB. O que é o PIB? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos e representados por seus respectivos valores monetários, ou seja, valores expressos em uma determinada moeda, em uma determinada região, durante um determinado período. Então, PIB é a junção de tudo que se produz numa determinada região, numa determinada cidade, num determinado país. Você junta tudo isso e chama tudo isso de PIB, Produto Interno Bruto. É o que se produz internamente, seja bens ou seja serviços. Então, esse Produto Interno Bruto é um dos mais importantes indicadores macroeconômicos e tem por objetivo medir, mensurar a atividade econômica de uma região, de um país, no caso o Brasil. Tudo que se produz no Brasil é feito esse cálculo, esse levantamento, se chega a números, e isso representa a atividade econômica do Brasil. Então, o PIB do Brasil é 4%. Pronto, esse é o PIB do Brasil, 4%. E ele representa a atividade econômica que o Brasil produz. A gente tem aqui, né, só para se ter uma ideia, a gente tem a questão do carro, né, ou seja, aqui como uma parte, aí ele diz, o PIB é a soma de tudo que é produzido no país. De um simples a um avião, né, de um simples, deixa eu ver aqui, de um simples pãozinho da padaria até um avião. E aí ele dá um exemplo, né? Numa fábrica de carros é preciso somar tudo o que é usado na produção. Os pneus, o para-brisa, o volante, o motor, o salário dos trabalhadores, a luz elétrica, o frete, tudo isso entra nos custos de fabricação. Esses custos de fabricação, quando ele vai, o valor do carro no PIB do país é calculado com essa conta de subtração. Quanto você gastou, né? Quanto você teve. Então você vai ter o seu preço de venda para poder saber que você vai ter lucro, porque você investe para ter lucro. Então, preço de venda para a concessionária menos o custo de todas as peças e contas. É simples. Você pagou água, pagou luz, pagou mecânico, pagou tudo. No final você abate do preço e vai vender para a concessionária com um determinado X. Eu gastei 60, vou botar mais 20 em cima, então vai custar 80. Eu estou botando aproximadamente 30% em cima dos 60, ok? E aí eu vou ter o custo total, por quanto vai ser vendido esse bem no mercado. O valor do carro no PIB, ele é realmente calculado como conta de subtração, não tem outra regra matemática não, é diminuir custos do valor de venda. Então diminuir, você já sabe quanto você vai ganhar. As peças que entrarem na fabricação do carro são calculadas da mesma forma. Na fábrica de pneus, por exemplo, vai se somar os custos da borracha, da energia elétrica, ou seja, do preço de venda. Tudo isso vão ser descontados desses custos. Então, do preço de venda do pneu, um pneu R$1.000. Ali entrou borracha, energia, funcionário, entrou tudo. E está tendo o lucro da empresa que está vendendo o pneu, ok? Então, vocês já sabem que essa parte de PIB é tudo que é produzido. E está sabendo que os custos têm um efeito muito grande na questão do preço final do produto que você vai adquirir, ok? Então, isso é onde nós precisamos chegar. Aí você tem aqui a televisão, né? Você está aqui, por exemplo, como exemplo. Aí tem. O PIB não inclui só coisas materiais. O salário de uma atriz numa novela, por exemplo, também entra na conta. Ou seja, aquela atriz que está trabalhando numa novela e recebe X de salário, isso vai entrar no PIB.
Entra como parte do PIB. Para você ver que o PIB realmente engloba tudo. Para calcular a contribuição da novela para o PIB, os custos de cenários e outras despesas são diminuídos da receita total da emissora com anúncios. Então, os anúncios que entram cobrem esses custos. E aí se faz a diferença dos anúncios e vai chegar a um valor X, que é quanto essa empresa, essa emissora está ganhando. Em geral, essa emissora precisa ganhar, porque senão ela também fecha. Nenhuma empresa permanece aberta se ela não tiver lucro. A empresa é feita para dar lucro. Aí diz aqui, o valor das peças e outros custos dos produtos são descontados do preço final, para que eles artificialmente, não sejam contados duas vezes. Isso aumenta artificialmente o valor do PIB. O pneu pronto já foi incluído no PIB, na fábrica de pneus, e não poderia ser repetido na fábrica de carros. Então, esse pneu não entra os custos dele para o PIB na fábrica de carro, só na fábrica do pneu. Todos nós contribuímos com o PIB quando consumimos ou produzimos, do encanador ao professor, da secretária à médica. Ou seja, qualquer pessoa no Brasil contribui para a formação do PIB, contribui para ter esse PIB na mão. E isso é muito importante, porque se contribui para o PIB, então esse PIB, o somatório geral, é ele que vai definir o grau de riqueza do país. Na questão de renda per capita, quanto ganha cada brasileiro quando a gente divide esse PIB pelo número de brasileiros. Então dá quanto em dinheiro para cada um? É maior ou é menor do que outros países? Vale a pena investir mais? A gente vai vendo daqui a pouco. As etapas de medição do PIB. O PIB tem várias etapas, e uma delas é a medição do percentual que vai ser o PIB. Vai valer quanto? Assim, se nós estivermos falando da região Brasil todo como uma região, comparado com a região americana, com a região Brasil, uma região, Se nós estivermos falando da região Brasil e de um determinado período de um ano, o PIB do Brasil é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por todo o povo brasileiro e representados por seus respectivos valores monetários, ou seja, valores expressos em uma determinada moeda em um ano. Durante o ano de 2024, qual foi o PIB do Brasil? A gente chega já lá. As entidades internacionais e o PIB. Organismos internacionais como o BID. BID é Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em geral, esse banco ele empresta dinheiro para os países emergentes. Os países que estão crescendo, se desenvolvendo, ainda não têm uma economia sólida. Ajudam os países no desenvolvimento de iniciativas que estimulem seu crescimento econômico, impactando positivamente o PIB destes países. Ou seja, o Banco Interamericano entra no Brasil, e aí o Banco Interamericano vai oferecer para Pernambuco dinheiro para construir o saneamento básico daqui de Pernambuco. Então, esse dinheiro que vai vir do BID, que vai vir disso, vai ajudar no desenvolvimento, vai estimular o crescimento econômico. Disso não tenha dúvida. A evolução do PIB de 2000 a 2020. Na apostila de vocês, se não me engano, está até 2010, acho que é isso. Mas aí a gente esticou mais 10 anos, que aí a gente tem um bom prazo para levantar, ok? Então veja, evolução do PIB de 2000 a 2020. Aqui você tem um gráfico, vou deixar para vocês verem depois. Por exemplo, em 2000, eu tive 4,39 o PIB. Em 2001, apenas 1,39. Veja a queda do PIB, como se produziu pouco. Quanto mais alto o percentual, mais produção de bens e serviços, mais dinheiro rolando, mais gente sendo empregada. Então, quanto mais baixo, mais recessão, mais dificuldade, mais inflação,
mais gente desempregada. Quando você chega a 2010, você sai de 4,39 para 7,50 e alguma coisa. Veja como cresceu esse PIB. Quase dobrou de tamanho. Significa que a gente produziu muito nesse período. Muito mesmo. Continuando, a gente vai de 2010 para 2020. 2010, 7,53. 2020, 3,84. Veja como caiu. Se subiu e dobrou, agora voltou para essa Black Friday, né? Que o cara dobra o preço e depois dá o desconto de 50%. Está parecendo a gente. A gente tinha 4, passou para 7, quase 8 e voltou agora para 4 praticamente. Então, não tem muita diferença dessas Black Friday mentirosas que a gente tem por aí. Eu não sou muito de estar afeto a esses números, né? Para mim é muita coisa fabricada, muita coisa inventada, muita coisa chutada. Aí eu não perco muito tempo nesses pormenores desses índices, né? Desses índices econômicos. Mas serve como referência. Ele guia a economia, ele mexe na economia. Ele mexe na economia e assim vai seguindo. Então vamos lá, vocês têm os dados aí na apostila de vocês para comparar. Você vê, teve casos aqui de 1,6%, sai de 7 em 2010 para 2017 ser 1,06. Aí você pergunta, por que, professor? Ora, pelo que acontece na economia. Você pode ter uma guerra em outros países e essa guerra afetar o Brasil na exportação, na importação. Você pode ter uma recessão econômica no Brasil, uma crise política. E aí você tem uma recessão interna, falta de emprego, falta de negócios, fechamento de empresas. Tudo isso afeta o PIB de uma maneira geral e aí ele pode crescer ou subir. Vai depender dessa realidade. Aí nós chegamos na renda per capita, né? Como é a renda per capita? A renda per capita corresponde à riqueza de um país dividida pelo número de habitantes. Ou seja, se no ano de 2010 eu tinha 7,53 de PIB e cheguei a um determinado valor aí, quando eu divido isso pelo número de habitantes do Brasil, eu vou ter o que a gente chama de renda per capita. Supondo que eu tenha 100, no exemplo ilustrativo, né? Supondo que eu tenha 100 milhões apurados. Eu vou pegar esse dinheiro, vou dividir pelo número de habitantes. Então, chegando a um valor X, vamos dizer que fosse 200 milhões, dividido por 200 milhões vai dar R$1. Então, a renda per capita do Brasil seria de R$1.000 para cada trabalhador brasileiro. É um indicador social que evidencia um bom, né, direto. É a renda per capita, ou seja, IDH. Ele dá o IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Se a minha renda per capita é alta, né, eu tenho um bom índice de desenvolvimento humano. Se a minha renda é baixa, é pequena, é pobre, é desemprego, eu tenho um péssimo índice de desenvolvimento humano. E aí é onde o Brasil precisa melhorar. Então, é a renda per capita. No Brasil, há uma grande desigualdade na distribuição de renda entre as classes sociais, entre os gêneros e etnias. A gente escuta muito falar isso todo dia, né, na televisão, na internet. É só a gente procurar. A gente vai ver que a gente tem classe social A, B, C, D, agora E, e aí ainda divide, né? É A, é B, ou seja, tem várias faixas de classes sociais que estão aí. Por gênero, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. Por etnia, os negros ainda ganham menos do que os brancos. Enfim, é muito detalhe que a gente tem que trabalhar e correr atrás para poder entender como é que funciona a economia de um país, né? O rendimento de um país ele é expresso em renda per capita, que corresponde à riqueza dividida pelos habitantes. Porém, uma elevada renda per capita não confirma ou não reflete a realidade. Porque você pode ter muita gente ganhando dinheiro numa determinada área e muita gente morrendo de fome na outra. Então não tem esse ganho expressivo e grande que vai por aí. Em geral, essa renda é mal distribuída.
O que é a renda per capita? A renda per capita ela é o resultado da soma de tudo que é produzido em uma nação no ano. Isso a gente viu lá. Em geral, os países expressam a renda per capita em dólar, que no caso é a moeda referência no mundo para realizar comparações entre os países. Para conceber a renda per capita de um país é preciso dividir o PIB, que é o Produto Interno Bruto, resultado de tudo que se produziu de bens e serviços, pela renda que você vai dividir pelo número de habitantes. Então, o PIB, como eu disse, né, somou-se o PIB aí de 300 bilhões. Vai dividir 300 bilhões por 200 milhões, vai chegar a um valor X, esse valor vai ser o valor da renda per capita do Brasil. Então, é preciso fazer essa divisão do Produto Interno Bruto pela quantidade de bens produzidos, né, pelo que entrou, para poder o número de habitantes definir quanto é que vale cada um nesse processo. Aí você tem dados de indicadores sociais, né? Alguns dados do IBGE revelam que o Brasil alcançou um aumento razoável nos indicadores sociais. Estão dizendo aqui que a situação social do Brasil melhorou. E aí eu não sei, eu não tenho esses dados, eu não creio muito nesses dados, eu vejo cada vez mais fome, mais desemprego, mais lojas fechadas, mais dificuldade que o pessoal está tendo, mais coisas. Isso é o que a gente vê, isso é o que a gente acompanha. Então, a maioria dos brasileiros não possui altos salários, tá certo? A maioria dos brasileiros não possuem altos salários. E assim, se eles não possuem esses altos salários, ganha pouco ou nada, nós temos um progresso, né? Não houve nenhum progresso na distribuição de renda. Eu ainda tenho concentração de renda onde poucos ganham muito e outros não ganham nada. Então, nós temos essa dificuldade de fazer isso porque a gente precisa saber que a gente está trabalhando com esse trabalho. Só um minutinho que eu perdi a câmera aqui, não sei se vocês estão me vendo. Voltaram a me ver aí? Voltaram, né? Está com a câmera agora, a HP. Eu estou com a Emmet aqui do outro lado, ok? Eu estou com ela aqui, só um minutinho, deixa eu só voltar com a câmera para a gente ficar normal. Eu estou com a câmera frontal aqui, está funcionando, mas está me faltando a câmera lateral, que é a câmera que vai me mostrar os dados aqui que eu preciso. Vocês estão vendo aqui a câmera frontal, que é essa aqui, mas eu preciso dos slides. Eu vou passando os slides direto, sem usar, né? Sem usar a câmera. Vamos embora, não precisa da câmera não, a gente vai comparando aqui. Vamos andar, daqui a pouco eu boto. Deixa eu botar essa câmera no lugar, que é HP, para ver se ela vem. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver se ela está aqui atrás, né? HP, me dá só um minutinho, só para eu resolver isso e ver se resolve, ok? É rapidinho, rapidinho, não tem muita demora não, tá? Vai ser ligeiro. Vai ser rapidinho, só para a gente ver se ela vem. Ela chega aqui com a gente, ok? Chegou, vamos ver agora, ok? Chegou, pronto. Voltou, ok? Deixa ela aqui com a gente, pequenininha. Pronto, pronto, pessoal, continuando, veja só. O que é a renda per capita a gente já viu e os dados dos indicadores sociais a gente também já viu. Vamos agora caminhar para a comparação do poder de compra. Você tem esse quadro aqui, onde você compara, por exemplo, o Chile com o Brasil. Para efeito de negócios, quem é que deveria ser maior? O Brasil, pelo tamanho, pela comparação, por tudo que o Brasil deveria produzir muito mais. Mas quando a gente acompanha a curva, né, do Brasil com o Chile vermelho aqui e o Brasil azul, a gente vê que o Brasil perde de 10 para o Chile. Nessa questão da renda per capita. É só você ver aqui. No Brasil ela era 5, o Chile era menos de 5. Aqui, mais ou menos em 1994, o Chile passa ao Brasil. E aí a curva do Chile passa a ser ascendente e a do Brasil passa a ser estagnada, descendente em relação ao Chile.
O Chile cresce mais do que o Brasil. O Chile vai mais longe do que o Brasil. Então é muito difícil que a gente faça sucesso, cresça com a economia que a gente tem. E agora mais com esse negócio do Pix aí, que é quando chegar a hora do Pix lá, a gente conversa, onde se você estabelecer 5 mil ou mais, se você gastar mais de 5 mil no Pix, isso vai para a Receita e vai cair imposto sobre nós. Isso aí não tenha dúvida. Tá bom? Voltamos aqui para o nosso tamanho original da nossa tela, para poder a gente continuar nosso trabalho aqui. Olha aí, corretor top 10 ali embaixo. Então veja, pessoal, essa comparação de poder de compra, se feita com o Chile, a gente perdeu de 10, né? A gente dançou, o Chile foi para 30, a gente ficou em 15 mais ou menos, perdemos 15 aí pela frente, mas no mínimo perdemos 15. Então é muito importante que a gente tenha claro que a economia do nosso país ela precisa de mudanças. Por isso que está tendo a reforma tributária agora, que quer alterar uma série de fatores para que a gente tenha, dessa forma, o nosso caminhar bem detalhado no que vai dizer respeito à economia. A reforma tributária vai mudar o quê? Vai melhorar para a gente? Vai piorar? Vai ficar bom? Vai ficar ruim? Como é que vai ficar essa reforma tributária? Isso a gente vai ver a partir do momento que comecem a entrar em vigor as novas medidas do governo. Como é que o governo vai tratar tudo isso? Comparação do poder de compra, você viu aí, né? Hoje no Brasil, cerca de 49 milhões de pessoas recebem até meio salário mínimo per capita, ou seja, 50 milhões de pessoas recebem meio salário mínimo. A renda per capita desse povo é de meio salário mínimo. E cerca de 54 milhões de brasileiros, por incrível que pareça, não tem nenhum rendimento. Ou seja, os caras vivem sem ter nenhum rendimento fixo. É bico, é ganhando um dinheiro com uma coisa aqui, com outra ali, mas não se mede isso. Isso não é mensurável. Porque como eles não ganham nada, eles são considerados pobres. E mais, 56 milhões de famílias vivem do Bolsa Família. Como é que um país pode ir para frente desse jeito? Como é que todo mundo trabalha para dar dinheiro a 56 milhões de famílias, já que o governo não tem nenhum programa, nada que gere emprego suficiente, nada que gere uma economia forte para levar esse povo para um patamar diferente, onde eles não precisem de Bolsa Família? A região Nordeste. No Nordeste, 51% da população vive com até meio salário mínimo. Imagine. Ao contrário da região Sudeste, que é de apenas 18%. Veja a diferença do Nordeste para o Sudeste. O que é Sudeste? Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Sul já é Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas só em comparação com o Sudeste é 18%, o Nordeste é 51% das pessoas que ganham meio salário mínimo. Por aí você já vê uma grande desigualdade na distribuição de renda, na distribuição de emprego, no desenvolvimento desse setor. Outra desigualdade está entre os homens e as mulheres, pois as mulheres são, em média, mais pobres que os homens. Olha, as mulheres, como a gente viu antes lá, a diferença das classes sociais, as mulheres de gênero, né? As mulheres são mais pobres do que o homem. Atualmente, a renda per capita brasileira é de $8.020 para cada brasileiro. Quase a metade da Argentina, com 12.400. Isso conforme dados do FMI e do Banco Mundial também. O FMI é o Fundo Monetário Internacional, que mede a riqueza dos países para ver se aqueles países têm condições de se endividar e assim o FMI emprestar dinheiro a esses países para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver, para que eles deixem de ser subdesenvolvidos e passem a ser emergente, que é o caso do Brasil agora. Deixou de ser subdesenvolvido, eu não sei como, na verdade, né? Porque quando a gente olha, está praticamente tudo igual. E passou a ser
país emergente. A inflação. Eita, a inflação tá pau, não tá? Vocês vão para o supermercado, tinha um saco de 1 quilo, ele foi para 800, agora está com 600. Isso é o quê? Dificuldade de poder de compra da população. Ele não tem dinheiro para comprar 1 quilo, aí tem pacote de 600. Café era 250 gramas, agora tem até de 100. Ou seja, o pessoal vai deixando de comprar mais, o pessoal vai deixando de comer mais, o pessoal vai ficando sem dinheiro para fazer as coisas básicas. O cara ali, ele pergunta, né? Ô Diomar, perguntando a mulher dele, cadê o salário mínimo que eu deixei aqui? Ele botou o salário mínimo dele em cima da mesa. E ela diz, sei lá, Sandoval, nem percebi que tinha aumentado, ou seja, ela nem percebeu o aumento do salário mínimo. Ele deixou o aumento em cima da mesa e não teve aumento. Ninguém vê o aumento do salário mínimo. E a inflação, está ali o nosso dragão pertinho dele, disposto a comer todo o salário do trabalhador, como come, né? Como come, isso é real. Crescimento inflacionário. No nosso Brasil, essa taxa de inflação anual, ela está em patamar muito baixo hoje, né? Já há mais de 15 anos que ela não passa para 2 dígitos, ou seja, não apresenta valores como 12,1% ao ano, como por exemplo. No ano de 2004, ela apresentou isso, 12,1%. Mas nem sempre foi assim. Entre os anos de 86 e 94, o Brasil viveu um período de hiperinflação. Isso foi na época de Sarney. Vocês lembram, quem é mais velho feito eu, que tudo aumentava todo dia, mas o salário acompanhava. Ou seja, a inflação estava lá 200% ao ano, mas o salário aumentava 200% ao ano. E a gente recebia isso. Já hoje em dia, a inflação vem, come o salário, mas o salário não aumenta, não está aumentando. Então, o Brasil teve essa hiperinflação, que é quando a taxa de inflação chegou a 2.708% ao ano. Imagine, o dinheiro não valia para nada, toda hora tinha que estar trocando o valor do dinheiro. Esses dados são do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, tá bom? Observação. Todo investimento, quando vinculado à palavra real, significa que seu ganho foi acima da inflação. Ou seja, se eu investo R$100 no Brasil, só um exemplo concreto disso, né? Quando eu digo que eu tive um ganho real, eu ganhei acima da inflação. Se a inflação foi 4%, meu dinheiro perdeu 4%. Mas se eu ganhei 6%, eu ganhei 2% em cima, ok? Fui para 102. Eu estaria com 96, perdendo 4%, mas como eu ganhei 6, fui para 102. Então eu tive um ganho real de 2. Isso é o ganho real. Na verdade, a gente fica olhando que isso não vai servir para a gente em nada. Principalmente para vocês que vão ser corretores de imóveis, que estão fazendo esse curso de técnico de transações imobiliárias. Dificilmente no dia a dia de vocês vão voltar a estudar e discutir isso. A não ser que vocês queiram aprender economia. Aí vocês vão estudar economia para que com esse estudo de economia vocês estejam trabalhando tudo isso. Mas como a gente tem que dar essa apostila, né, ela é feita justamente para que a gente siga ela, nós temos que seguir. E aí a gente vai ver quais são os principais indicadores que medem essa inflação, que mede esses custos, que mede o aumento, que mede a redução. Você tem o IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Esse é visto direto, né? Eu tenho o consumidor X, como eu disse, um saco de 1 quilo, agora de 600, essa coisa toda. Então eu vou ver qual é o índice de preços em relação a esse consumidor. E o índice de preços por atacado, que é o IPA. É a mesma coisa, só que agora eu vou fazer pelo atacado, pelo conjunto. Na região tal, quantos quilos de feijão foi consumido, quanto custou isso em dinheiro. E eu vou fazendo essas contas e esses arrumados para chegar aos valores finais que a gente tem. Ok? A hiperinflação. A hiperinflação é quando as taxas de inflação estão muito acima do normal, estão de forma descontrolada. Os economistas definem a hiperinflação quando a taxa de inflação ultrapassa
50% ao mês. Se eu tenho uma inflação de mais de 50% ao mês, eu estou hoje em 4% no Brasil. Imagine ir para 51%. Estourou tudo. Então, isso é inflação, hiperinflação. Não é inflação, é a hiperinflação. A delação. Delação é justamente deflação. Deflação é justamente o contrário da inflação. Ou seja, na deflação ocorre o processo da redução dos preços de bens e serviços, acarretando a apreciação da moeda. Por quê? Suponha que de repente tudo começa a baixar, todo mundo começa a comprar, então você tem um país que está vivendo uma falsa ilusão de que todo mundo é rico. A gente já teve isso aqui na época de Fernando Henrique Cardoso, que o real de mentira valia $1. E todo mundo acreditou que era $1. Quem comprou dólar ganhou muito dinheiro, porque depois o real voltou para R$1 e o dólar passou para R$6. Então quem investiu em dólar ganhou de 6 para 1. Já quem pegou seu dinheiro e gastou em besteira, televisão, geladeira, fogão, só teve prejuízo. Então, essa taxa de 2024 que está se vendo aí de inflação, a gente está entre 3,1% e 4% para 2024. Ela não foi definida ainda, mas ela está entre 3,1% a 4%. A gente só vai saber lá para abril ou maio, que é quando se divulga o índice da inflação do ano passado, que deve girar em torno de 4%. E a previsão da taxa para 2025 é de 5%, ou seja, 4,99%. Nós aumentamos 0,99% na taxa de inflação. Significa que a gente tem uma inflação crescente, uma inflação que está subindo. Ok? O índice principal. Qual é o principal índice que mede esses custos todos, esses preços, essa coisa toda? É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que a gente chama de INPCA. Eles botaram na apostila IPCA, que é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, ou seja, para o consumidor e não para o atacado, ok? É referente ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos, o cara não está preocupado com nada. Qualquer que seja a fonte de rendimentos. Então, de 1 a 40 salários mínimos, eu tenho o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, certo? Essas pesquisas são feitas nas regiões metropolitanas dessas cidades: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. Por que é feito nesses estados, de uma maneira geral? Porque vai comparar as diferenças, as distorções, vai comparar o mais e o menos. Claro, vai ficar claro que vai acompanhar tudo isso, ok? Então, dessa forma a gente vai caminhando para o IPCA. Vocês procurem ver esses índices, leiam a apostila, quem se interessar, até para você discutir com o seu cliente lá na hora do financiamento imobiliário. Como é que vai ser? Como é que você discute? Você conhece o IPCA? Se o cliente pergunta a você como é que está o IPCA esse mês, você vai buscar aonde esse resultado para dar a ele? É preciso que vocês se liguem nisso, que é muito importante conhecer toda essa parte de economia. Os tipos de inflação que a gente tem. Inflação de demanda. Ele é o quê? Excesso de demanda em um determinado setor. O Minha Casa Minha Vida, um exemplo concreto. A demanda do Minha Casa Minha Vida é muito grande. E isso gera um tipo de inflação, que é a inflação da demanda. Então, você tem oferta e procura. A procura é justamente a demanda. A demanda vai guiar essa oferta, mas o Brasil aguenta bancar essa oferta? Essa é a discussão. A inflação de custos, ela é também conhecida como inflação de oferta, que acontece por causa da oferta de bens e serviços no mercado. Por exemplo, quando há uma subida dos custos de produção, o custo do carro subiu lá, combustível aumentou, peça aumentou, metal aumentou, tudo aumentou e o carro subiu. Isso é uma inflação de custos. Por conta dos custos que subiram, eu tenho uma inflação de custos e isso vai
para o consumidor, disso não tenha dúvida. Você tem a inflação inercial. O que é a inflação inercial? A inflação inercial é aquela inflação que é conhecida como inflação psicológica, porque ela não é causada necessariamente pela alteração da demanda ou da oferta, ou seja, nem pelos custos, nem pela produção maior. Muitas vezes acontece porque as pessoas acreditam que a subida dos preços vai continuar. Então, hoje a gente acredita piamente que os preços vão continuar subindo. Você acha que gasolina vai voltar para R$2? Vai voltar para 3, para 4? Claro que sabe que não vai. Então a gente sabe que vai continuar subindo. Isso é a inflação inercial, aquela inflação que já fica enraizada, ramificada, que já faz parte, é feita uma ferida que fica a vida toda e não se sara nunca, não cria cicatriz nunca, ok? Você tem também a inflação estrutural. Ela é parecida com a inflação de custos, mas a subida do preço acontece por uma falta de eficiência das infraestruturas envolvidas no processo de produção. Por exemplo, se você vai vender um loteamento, um conjunto residencial, numa área onde a infraestrutura é muito ruim, tem pedra, subida de ladeira, falta energia, falta água, claro que o preço desse lote vai subir quando ele estiver todo pronto. Dessa casa vai subir quando tiver tudo pronto. Por quê? Porque é diferente você ter uma estrutura boa, uma rua pavimentada, saneamento básico, iluminação elétrica, e você ter um Deus falar nos acuda, a Transamazônica. Claro que os produtos que circulam por ali vão chegar muito mais caros. Os caminhões quebram, aquela estrada de barra-tola, tudo isso vai dificultar e vai aumentar o preço dos produtos e vai gerar inflação. Muitas vezes a gente escuta, o arroz foi culpado pelo aumento da inflação, o feijão foi culpado. Por quê? Porque choveu no Rio Grande do Sul e aí não teve arroz. Não choveu no Nordeste e a seca acabou com o feijão. Então, isso é uma realidade que a gente vive. Resultado da alta inflação. Qual é o resultado da inflação elevada? Vamos dizer que a gente tem aí uma inflação de 13%, 15% ao mês. O que é que vai gerar? Com a inflação elevada, a moeda vai perder seu valor com o passar do tempo e os consumidores, trabalhadores, não vão ter reajuste de salário. Ou seja, é o que eu falei, que a inflação aumenta, mas o salário não. Então, cada vez mais pobres e aí precisando mais do governo. Não conseguem comprar os mesmos produtos com o mesmo valor usado anteriormente. Aí você altera para real, cruzeiro real, real 2, você vai aumentando. O preço dos produtos sofrem reajustes constantes. Uma inflação de 50% ao mês, que é hiperinflação, por exemplo, corrói metade do salário dos trabalhadores. Se eu tenho uma inflação de 50%, se minha água custava lá embaixo R$10, e essa água agora custa 15 e meu dinheiro é o mesmo, eu não vou comprar a mesma quantidade. Outro problema é que, enquanto a moeda do país se desvaloriza, as outras, principalmente o dólar, fazem o movimento inverso, são valorizados. O dólar está 6,26. A inflação sobe, o salário não vai, o real se desvaloriza e o dólar sobe. Como é que bate essa matemática? Não vai bater nunca. É empobrecimento. É mais gente no Bolsa Família, é mais gente na assistência social, porque não tem como ser diferente. Se esse país com inflação elevada é muito dependente de importação, os produtos importados vão aumentar de preço. Fato que aumenta mais ainda a alta da inflação. Claro, o Brasil consome arroz da Hungria. Chega aqui, a Hungria está em guerra com a Rússia. A Hungria aumenta o preço do arroz. O Brasil vai comprar o arroz mais caro. Os trabalhadores estão ganhando menos. A inflação aqui está alta. Significa o quê? Significa que tudo vai aumentar aqui dentro e essa inflação vai sair de 4,99, que é a previsão de 2025, talvez para 6 ou 7 ou 8, e aí tem essa grande diferença. Pessoal, veja, os recursos, né, utilizados nisso. Num ambiente de inflação elevada, veja só,
A gente era para estar se preocupando com o ambiente de inflação elevada, isso é para os economistas estarem se preocupando com isso. A preocupação da gente devia estar mais voltada para a nossa economia imobiliária. Como é que está funcionando? Qual é a taxa de juros? Como é que a Caixa está? Essa mudança do financiamento agora vai gerar o quê? Mas, infelizmente, é o MEC, é a economia e a gente tem que seguir. Num ambiente de inflação elevada, muitos investidores preferem deixar o dinheiro aplicado em bancos para que ocorra a correção monetária do que investir no setor produtivo, embora dê uma falsa ideia e de que o dinheiro está rendendo. Muitas pessoas preferem as aplicações financeiras e muitos outros tiram o dinheiro de um país para outro, onde está dando mais dinheiro os juros. Eu boto dinheiro no Brasil, eu não ganho como ganho na Argentina, eu vou para a Argentina com meu dinheiro. Eu não vou construir no Brasil, vou construir na Argentina. Eu não vou investir no Brasil, vou investir na Argentina. Eu vou para a Bolsa de Valores da Argentina, porque lá o dinheiro está mais valorizado. Então eu tiro meu dinheiro de onde ele não está dando retorno e vou para um país onde ele dá retorno. Por isso que a construção civil cai, por isso que não se tem tanto prédio construindo, por isso que as coisas ficam mais caras. Muitos países usam, o recurso de elevação da taxa de juros como mecanismo de controlar a inflação. Eu aumento a taxa de juro, o povo deixa de comprar porque não vai poder pagar as prestações e aí eu controlo a minha inflação. A lógica é simples, com juros altos o consumo diminui, claro, forçando os preços a caírem. Como ninguém está comprando, as empresas vão ser obrigadas a vender mais barato. Vocês veem isso na vida de vocês? Eu não vejo. Eu vejo as questões sazonais, está produzindo muita tomate, a tomate cai o preço, tem pouca tomate no mercado, a tomate sobe, isso é natural, mas preço cair por conta de juros altos, só quem paga os juros altos é a gente, de cartão 500% e por aí vai. Porém, a alta dos juros desestimula a tomada de financiamentos. Quem é que vai pegar dinheiro emprestado com juros lá em cima? Prejudicando assim os investimentos internos no setor produtivo. Aí ninguém vai investir. Fábrica, indústria, comércio, serviços, bens, ninguém vai investir para perder dinheiro, para fechar, para dar dinheiro só para o governo. O mercado imobiliário e a venda de bens de consumo duráveis, veículos eletrodomésticos, tudo isso vai para uma queda livre e fica muito difícil de se recuperar, muito difícil mesmo. Aí a gente chega na taxa Selic, Essa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. De vez em quando você vê, a taxa Selic aumentou para 12,75. Para quê? Para controlar a inflação, para evitar que o povo compre, E é um dos principais instrumentos da política monetária do Banco Central. Tanto é que Lula briga com o presidente do Banco Central, querendo que o presidente do Banco Central não aumente a taxa Selic para poder o pessoal comprar mais, financiar mais. Mas como é que o pessoal vai fazer isso para ficar pobre? Porque vai acabar o dinheiro que esse pessoal tem. A Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que é que significa isso? Qual é a quantidade de dinheiro que eu tenho no país para se pagar os débitos que existem? Quando eu bato isso, quando eu pago isso, eu estou tranquilo, a minha taxa Selic está boa. Quando eu não bato, eu tenho que aumentar a taxa Selic para poder aumentar bater essa conta que está sendo feita aí. Isso é definido pelo Comitê da Política Monetária, Copom, do Banco Central, em reuniões que acontecem há 45 dias. Ou seja, tem um conselho administrativo do Banco Central que define qual é que vai ser a taxa de juros para o próximo mês, para o próximo semestre, para o próximo trimestre, para que a gente tenha a condição de trabalhar com essa taxa de juro. Hoje ela está em 12,75, se não me engano, o que reflete no financiamento imobiliário. Aumenta os juros, aumenta o valor de financiamento, aumenta tudo e se vende menos. Nem tenha dúvida disso. A Selic é a base para as taxas de juros de todas as operações financeiras do Brasil. Empréstimo, financiamento imobiliário, compras parceladas, aplicações financeiras e investimentos. Tudo parte da taxa Selic. Nos Estados Unidos, se não me engano, chega a 2 ou 3%. Aqui é 13%. Não tem quem aguente pagar um juros desse.
nós temos o nosso sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional brasileiro é um conjunto de órgãos e instituições responsáveis pela gestão da política monetária do governo federal. Ora, fazem parte do sistema financeiro nacional as instituições do governo e as instituições privadas ligadas ao mercado de capitais, bolsa de valores, lojas de vender crédito, tudo isso que você tem faz parte do sistema financeiro, do mercado de capitais, podendo ou não ser prestadoras de serviços financeiros, ok? Então veja, esse sistema financeiro nacional brasileiro, ele tem órgãos do governo, Ministério da Economia, o OCDE, que é o controle da economia, o CAD, que investiga se tem cartel, se não tem. Todos esses órgãos formam o conjunto do Sistema Monetário Nacional. Ok? Esse sistema financeiro ele é composto por entidades normativas, aquelas que vão botar as normas, as supervisoras, aquelas que vão supervisionar as normas que foram estabelecidas, e as operadoras, que atuam no mercado nacional. As entidades normativas elas são responsáveis pela definição das políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro. Então, ela é quem vai definir a inflação, a taxa, ou seja, quanto é que vai ficar os juros, quanto é que vai ficar isso. Isso, todo esse sistema financeiro faz parte dele, da saúde, o próprio plano de saúde, dessa coisa toda, que vai estar envolvido no dia a dia, e o brasileiro é quem sofre com isso. Composição, não adianta eu entrar aqui em termos muito técnicos da economia e buscar exemplos, tudinho, porque a gente só vai se cansar, não vai ter efeito prático para o nosso dia a dia de corretor de imóveis e dessa forma não vai trazer os resultados que a gente quer. Por isso que é importante que eu dê somente essa superficial, vocês leiam a apostila, vão fazer a prova de vocês, com essa prova na mão vocês vão tirar a nota necessária para ter o diploma de vocês de corretor de imóveis, e aí depois disso cada um de vocês é que vai estar definindo as áreas onde vocês vão querer atuar. Por exemplo, quem vai trabalhar com financiamento imobiliário vai ter obrigatoriamente que conhecer de economia. Isso não tenha dúvida. Assim como quem vai trabalhar com documentação imobiliária vai ter que conhecer de judiciário, do meio judiciário, da legislação imobiliária. Então, um é financeiro imobiliário, o outro é legislação imobiliária. Vai depender muito do foco que o corretor vai ter. Por isso que não adianta a gente aprofundar essa economia, detalhar, entrar pesado em cima dela, se a gente não vai estar com foco nesse mercado depois de formado, depois de trabalhar. Na verdade, a maioria dos corretores, de uma maneira geral, eles atuam na área de vendas. 90% dos corretores trabalham na área de vendas. Trabalham vendendo os imóveis. Então, como acontece isso no mercado, pegar a economia e estudar a parte técnica, fazer contas aqui de juros, dessa coisa toda para quê? Não tem o menor sentido. Leia a apostila que ela tem. Se você for para financiamento imobiliário depois, aí você faz um curso de financiamento imobiliário, e o Sindimóveis tem um curso de financiamento imobiliário que é da Agilizar, com Lígia Teixeira, e aí você vai aprender tudo sobre financiamento imobiliário. Ela trabalha com 6 bancos, ela ainda é correspondente, ela ainda faz para você. Por isso que o corretor tem que ter parcerias. A parceria é fundamental no mercado imobiliário. Não dá para trabalhar sem ter parceria. Tá bom? Pessoal, a gente está chegando ao final do primeiro módulo. Vamos ter o segundo módulo agora, 8 horas, né? 19 às 20, estamos às 8. E aí, agora a gente vai para esse segundo módulo, esperando aí o pessoal que geralmente entra atrasado. Eles vão ver lá com o Sindimóveis como é que eles vão fazer depois na questão das faltas. E a gente vai estar trabalhando aqui o restante dos nossos slides e preparar a nossa prova. Eu preparo esse link. Desculpem. Eu preparo o link, passo esse link para vocês amanhã de manhã, né, por volta de 10 horas, mais ou menos, eu já estou
colocando o link no ar, porque eu vou fazer uma prova realmente bem simples. A minha questão não é isso que vai medir a capacidade de vocês, não é isso que vai dar a vocês a possibilidade ou não de fazer sucesso. Então, em cima disso é que a gente vai trabalhando essa prova de forma que vocês tirem boas notas, de forma que vocês passem nessa cadeira de economia e mercado, e assim vocês vão caminhando para ter o diploma de vocês do CRES. Só digo uma coisa: estudem, foquem, se especializem na área que vocês querem. O corretor ele tem que ser especialista. Se você é Minha Casa Minha Vida, seja especialista do Minha Casa Minha Vida e faça parceria nas outras áreas com as pessoas. Se você quer ser um corretor alto padrão, foque no alto padrão. Veja como é, aprenda, estude, se preocupe com os detalhes do alto padrão para que você vire um alto padrão de qualidade, porque não adianta só querer. Se você não é excelente, se você não se especializa, não faz network, não conhece as pessoas, não cria os canais, dificilmente você vai avançar, dificilmente você vai conseguir crescer. Tá certo, pessoal? Então, firme nessa tarefa de vocês chegarem a uma especialização. Eu digo sempre e volto a dizer, acho que já disse a vocês, ninguém conhece clínico geral, médico. Ninguém conhece especialista, ortopedista, cardiologista, coração, ou seja, cérebro, psiquiatra, mas clínico geral famoso a gente não conhece nenhum. Assim é o corretor de imóveis. Corretor geral, todo ele é. Tem o TTI, fez o curso, mas e a especialização? Vai ser em que área? Então busque a sua. A minha, qual foi? Captação de imóveis. Eu não faço a venda. Eu não sei vender, embora ensine técnicas de vendas. Mas eu não trabalho a parte de vender. Se eu para trabalhar, eu tinha que me especializar mais. Mas aí eu passo para meus parceiros o cliente que vai comprar. Porque eu sou captador. Eu trabalho com a captação. Ok? Então vocês vão escolhendo qual é de fato a área de vocês que vocês vão querer no mercado imobiliário. Tira dúvida comigo, professor, eu estava pensando em entrar nessa área, porque eu acho essa área fantástica, essa área, e aí eu vou dar para você uma radiografia da área que você está pensando em atuar, para você avaliar se de fato vai valer a pena você fazer parte daquela área. Por exemplo, teve um amigo meu que ele queria de todo jeito trabalhar privês. E a gente discutiu, eu fiz a mentoria dele, dei consultoria para ele em cima de várias coisas, e no final ele viu que o foco dele não era o privê. Na verdade, o que ele queria era a documentação, porque como tinha a maioria dos privês sem documentação, irregular quando ele ia fazer um negócio, ele achou que o caminho dele era privê, quando na verdade era a regularização. E aí a gente foi conversando, ele descobriu que o foco dele era documentação e regularização, criou uma empresa chamada DocFácil, e hoje ele trabalha somente com documentação imobiliária, que é o foco dele. Então veja, a diferença, né, de pensamento quando você realmente tem uma orientação segura. Então vocês peguem, vejam lá qual é a orientação que vocês querem, passa o zap para mim, 819-9989-2523. Passa um zap para mim e a gente vai estar conversando com vocês, vai estar discutindo, vai estar debatendo. Vou botar vocês na minha lista de transmissão para receber tudo que a gente faz. Esse ano vem novo livro meu no mercado imobiliário e uma área que eu acho que está muito carente, que é a área de comunicação e liderança. Viu? Muito carente o mercado imobiliário de corretores que sabem se comunicar. A maioria está indo para o ChatGPT, copiando e colando. Vai ser um furo, vai se perder. E a liderança eu nem falo. A maioria dos líderes do mercado imobiliário, gerentes, supervisores, a maioria doente, tendo problemas, muito morrendo até de infarto. Por quê? Porque não estão sabendo lidar com isso. Então essas duas áreas, comunicação e liderança, ligado
com o marketing de cada um, é que vai dar a diferença e fazer o sucesso. Agora, no dia 30 de janeiro, acho que 30, depois a gente confirma a data, vai ter esse curso de comunicação e liderança para o mercado imobiliário. Vai ser no Sindimóveis. Se vocês quiserem fazer, é só entrar em contato com o Sindimóveis na próxima semana, e aí a gente já vai ter a data desse curso e o local onde ele vai ser feito. E vocês vão poder fazer o curso de comunicação e de liderança. No curso de comunicação, vocês vão ver técnicas de oratória, técnicas de redação, técnicas de persuasão, para você sair pronto para o mercado. No curso de liderança, você vai ter os tipos de líderes, você vai se identificar, saber que tipo de líder você é, como gerir uma equipe, como montar uma equipe. Esse curso ele vai ser muito completo. E vocês vão estar nesse curso com a gente. Vê lá no Sindimóveis quando vai ser, com o pessoal do Sindimóveis, e a gente vai estar juntos fazendo esse grande curso. Vai ser, eu acho que um sábado, né? Vai ser um sábado o dia todo, a gente vai ter de 8 a meio-dia e de 14 às 18, e depois vamos ter esse curso em outros locais, mas vamos partir o primeiro curso aqui de Recife. Então vocês precisam ter, claro, essa questão de vocês saberem de fato o que vocês querem. Tem corretor que não sabe escrever, tem corretor que não sabe falar, tem corretor que não sabe convencer um cliente e depois reclama. Ele consegue até o lead, ele consegue até a indicação, mas não fecha o negócio. E 90% dos negócios que o corretor perde está ligado à comunicação e à liderança. Isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo, não. Então, a comunicação e a liderança, ele vai elevar o seu patamar de resultados positivos. Bom, pessoal, vamos continuando aqui para a gente ir fechando o nosso caminho, né, da nossa aula. A gente estava no Banco Central, volta para ele, o Conselho Monetário Nacional. Aí você tem, é um órgão normativo, ou seja, é ele que vai fazer todas as normas, né? Não possui função executiva. O que é que significa isso? Ele não executa, ele não é fim, ele é meio, ele é gestão. Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai somente definir normas, ele vai dar as fixações das diretrizes da política econômica, da política monetária, creditícia e cambial, veja, monetária, creditícia, ou seja, toda a área de créditos, que aí vem o financiamento imobiliário, e cambial, que é a questão do valor cambial, do dólar, do real, dos investimentos, das franquias e por aí vai. A equipe do banco, do Conselho Monetário Nacional é o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, é o secretário do Tesouro, olha, é cargo que só, viu? São os diretores de política monetária, de assuntos internacionais, de normas e organizações, e todos do Banco Central. Vê que máquina poderosa, e não chega a solução nenhuma que ajuda a gente, não é verdade? Mas vamos lá. As principais funções do Conselho Monetário Nacional: autorizar a emissão de papel moeda. Ele vai dizer se vai precisar fazer mais dinheiro ou se não vai fazer dinheiro. Botar muito dinheiro no mercado é um risco de todo mundo pegar dinheiro e começar a inflação subir adoidadamente. Disciplinar o crédito e suas formas operacionais. Como é que vai ser o crédito? Por exemplo, cartão de crédito. Como é que se permite que chegue a 500% ao ano? Não é para isso? E como é que permite que o cartão de crédito cobre 500% ao ano e na poupança só se dê 0,5% a quem aplica o seu dinheiro, a quem deposita o seu dinheiro? Veja a discrepância. Se eu pegar R$100 no cartão de crédito e não pagar, eu vou pagar 10 mil. Se eu pegar R$100 meu e depositar na poupança, vê quanto é que vai ganhar. Depois de um ano, quanto é que vai ficar? Estabelecer limites para operações bancárias, ou seja, o banco vai poder ir até aqui, o banco vai poder ir até ali. Tem X na Caixa Econômica para financiamento do Minha Casa Minha Vida. Tem X na Caixa Econômica para financiamento do meu terreno construção. Tem X aqui, tem X ali. É preciso que a gente esteja vendo esse X da vida para poder a gente caminhar neles. Ok, pessoal? Vamos juntos. Regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras. Do mesmo jeito que quem vê o posto de gasolina é uma outra área, quem vai ver
a empresa financeira, um banco. O cara quer abrir o Nubank no Brasil. Então ele vai ter uma série de regras e quem vai regular, fiscalizar, é justamente o Conselho Monetário Nacional. Banco Central do Brasil é considerado o banco dos bancos, o banco maior, né? Órgão normativo e regulador do mercado financeiro nacional. A gente viu lá que eles terminam definindo até a taxa Selic. Quais são as competências? Vai emitir o dinheiro, né, que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional. Vai ver a parte de metálica aí, né, que vai ter, né, papel, moeda e metálica, ou seja, as moedas que a gente tem que estar se acabando, agora é Pix, com autorização do Conselho, eu disse a vocês. Vai executar os serviços do meio circulante, ou seja, como é que esse dinheiro vai chegar nos estados, nas regiões, qual é a quantidade, tudo isso vai ser feito dessa forma. Você vai ter o recolhimento compulsório de moedas, de dinheiro, quando eles desvalorizarem, quando não tiver no mercado. Vai realizar operações de redesconto, isso é uma técnica da economia, onde você está dando o desconto e depois dá o redesconto para evitar acúmulo. Regular a execução de compensação de cheques. Como é que os cheques são compensados? Por que o cheque com data de 2024 não pode ser recebido em 2025? Essas transações todas aí de cheque que pouca gente hoje faz, porque o Pix tomou o lugar de tudo. E também vender e comprar os títulos públicos federais, que é o que se chama de precatórios por aí, que é o que se chama de títulos do governo. Ok, pessoal? Não vou perder muito tempo com isso, porque não é interessante para a gente. Ok? Agora nós vamos ver. Eita, Paulo, estava lá já bem longe, voltou aqui para o começo. Só um minutinho, deixa eu chegar lá de novo. Banco Central, estamos no 30, né? Vamos lá, cansado hoje, né? A luta está grande, tipo de inflação, a gente já viu, recursos, está lá no Banco Central do Brasil, aí estamos chegando nele. Banco Central do Brasil, pronto. Comprar, vender os títulos públicos federais. Exercer o controle do crédito, aí ele controla todo o crédito do Brasil, o que é que está se financiando, o que não está, fiscaliza as instituições financeiras. Eu acho que vocês nunca nem ouviram falar de uma instituição financeira sendo fiscalizada. Na verdade, é coisa que está fora da alçada da gente. Mas a gente tem que ver isso, então vamos ver. Controlar o fluxo de capital estrangeiro no país. Quanto é que vai entrar de dinheiro de fora aqui no Brasil? Pode quebrar o dinheiro nacional, pode complicar o real. Autorizar o funcionamento, bem como as competências para qualquer cargo de direção de empresas financeiras. Não importa se é privado ou público, o que for. Quem tem que dar o cachê aí, quem tem que avalizar é o Banco Central. As entidades supervisoras, né? As entidades supervisoras assumem diversas funções executivas. Já passou para a executiva, a outra era a gestão. Passou para a executiva agora, para executar. Como? Fiscalização das instituições sob sua responsabilidade. Aí se a gente for listar, são centenas de instituições aí, não vale a pena a gente estar realmente vendo isso. Assim como funções normativas, quais são as normas que a gente vai botar? Com o intuito de regulamentar as decisões tomadas pelas entidades normativas ou atribuições ortogadas a elas diretamente pela lei. Comissão de Valores Mobiliários, né? A Comissão de Valores Mobiliários ela foi criada para fiscalizar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil. Esses valores imobiliários vocês podem pesquisar se quiser e vai saber o que são os valores do mercado imobiliário. Tá bom? Eu não vou. A CVM é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, ou seja, tem o Ministério da Fazenda e vinculada a ela tem a Comissão de Valores Mobiliários, que vai estar regulando, vai estar vendo, vai estar analisando, vai estar estudando, vai estar pesquisando, vai estar discutindo o que é que muda e o que é que não muda através das normas que serão criadas. Entidades ainda supervisoras, né? Superintendências de seguros privados. Você tem empresas que vendem seguros. Quem fiscaliza para saber se essa empresa tem dinheiro para cobrir o débito? Por exemplo, você teve a enchente do Rio Grande do Sul. Só ali, de carros
que foram destruídos, que foram imprestáveis e que os seguros tiveram que bancar, foi muito grande a quantidade de carros. E aí muitas empresas fizeram o quê? Aumentaram o seguro nos outros estados. Quem pagou o preço, quem pagou os carros que desapareceram foi a gente. O meu seguro era 3 mil, passou para 4. Então veja, 1.000 a mais. 1.000 de cada um de 200 milhões foi quem pagou os carros que desapareceu. E aí é sempre assim, nós terminamos pagando. A SUSEP é esse órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, seja de previdência privada, que é o título de capitalização aberta que você faz para ter sua aposentadoria futura, seja a própria capitalização em si, onde você vai comprar títulos de capitalização, ou resseguro. Você faz o seguro do seguro que você já tem. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc, é um outro órgão. Tem o SUSEP do seguro, tem a Previc da Previdência. Atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Por exemplo, você pode chegar num banco qualquer e fazer um plano de previdência fechada, um plano de previdência privada. Quem vai fiscalizar isso é a Previc, tá bom? Por essas entidades. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. Entidades operadoras. Agora a gente entra nas entidades de operação. Existem ainda as entidades operadoras, que são todas as entidades e demais instituições financeiras, monetárias ou não, oficiais ou não, como também as instituições auxiliares, responsáveis, entre outras atribuições, pelas intermediações de recursos entre os poupadores e tomadores de empréstimo ou pela prestação de serviço. Ou seja, quem é que opera todo esse sistema de peço empréstimo, vou pedir empréstimo no banco, vou pagar quanto por mês? Vem os programas de empréstimo feito Pronamp, Programa Nacional de Micro e Pequena Empresa. Então, quem é que vai organizar tudo isso? Quem é que vai regular tudo isso? São as entidades operadoras. Uma delas, o Banco do Brasil. Ele é o agente financeiro do governo federal e é o principal executor das políticas de crédito rural e industrial e de banco comercial do governo também. Então, veja, o Banco do Brasil ele cuida da política de crédito rural e industrial. Você tem todas as questões do agro, passa por essa questão desse crédito que é feito, operado pelo Banco do Brasil, embora outros bancos também trabalhem. Você tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse banco é o Banco BNDES, que a gente conhece, né? E aí você tem também depois o BN Nordeste, né? Banco do Nordeste, o BNE. Você tem o Banco do Nordeste, que é no mesmo sistema, que é justamente você fortalecer a estrutura do capital das empresas privadas e desenvolver o mercado de capitais. Você vê aí, o BNDES ajuda no financiamento de indústrias, disso, daquilo, dá dinheiro, joga dinheiro, empresta dinheiro, para poder você ter as coisas aí, aqueles escândalos que a gente vê, né, da JBF, disso, daquilo, que levou bilhões do BNDES e não devolveu nada. Então, são linhas de crédito para financiamento de longo prazo, para que a empresa vá ter um custo competitivo, senão ela não tem. Ela vai concorrer com o mercado internacional, ela não concorre, não vende, não exporta. E aí fecha. E aí o prejuízo é para o banco. Então ele bota dinheiro nisso para poder haver um equilíbrio, para poder haver uma situação aí de igualdade entre eles, né? E aconteça deles estarem se preparando para esse trabalho. Tá bom, pessoal? Então veja, vai fazer toda essa parte da comercialização de máquinas e equipamentos, o cara do agro, que é um trator, que é uma máquina, e as máquinas lá são caríssimas. O outro que é para a indústria, o outro que é para comércio. Tudo isso passa por empréstimo do BNDES. O problema é que, geralmente, aí é o que indica, só vai ter vez aqueles que não vão querer fazer, que vão querer desviar o dinheiro, que vão querer se dar bem. Esses vão pegar o dinheiro todo, como a gente está acostumado a ver todos os dias. Bem como para o incremento das exportações, ou seja, também passa pelas exportações. Também vai caminhar
para as exportações. Também vai chegar no que se produz internamente para se botar para fora. Petrolina, uva, maçã, tudo que se produz, manga, uva, laranja, tudo vai ser exportado. O BNDES vai jogar dinheiro nesse mercado para que essa exportação tenha preço lá fora e o agricultor aqui ganhe para continuar produzindo e pagar o empréstimo que pegou. Senão ele não paga. Por isso que tem uma coisa de entre-safra, que ajuda com empréstimo, com isso, com aquilo. Ou seja, esse é o caminho, essa é a caminhada. Então, caminha por aí. A Caixa Econômica Federal, a nossa caixa para o corretor de imóveis é ela, né? Que bota dinheiro aí no mercado para financiar os imóveis, principalmente Minha Casa Minha Vida, e tem ajudado, e muito, a construção civil. Sem Minha Casa Minha Vida, a construção civil estaria numa situação caótica, criticante mesmo, porque não está fácil. Então, a Caixa Econômica Federal é responsável pela operacionalização das políticas federal para habitação popular e saneamento básico. No Brasil, a maioria das cidades não tem saneamento básico, a maioria da população não tem casa, há uma deficiência grande de casa para se morar. Além da função de bancos comercial, a CEF também atende aos trabalhadores formais por meio de pagamento do FGTS, do PIS e do seguro-desemprego, e aos beneficiários de programas sociais e apostadores de loteria, ou seja, até os programas sociais do governo, como Bolsa Família, Vale Gás, seja o que for, passa pela Caixa. Assim como a lotérica, né, que aposta e lá vai ter os prêmios. Mas ganha muito dinheiro. Você imagina um prêmio de 600 milhões, no mínimo, deu para a Caixa Econômica 10 bilhões. No mínimo, por baixo ela ganhou 10 bilhões. As ações da Caixa priorizam setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços. Ela pode emprestar dinheiro para fazer a BR-232, para fazer o arco metropolitano de Igaraçu, que vai ser feito para ligar Igaraçu a BR-232, para ligar Igaraçu a Curado, ou seja, para evitar engarrafamento e superfluxo em muitas áreas. Então, essas entidades, a Caixa Econômica, ela trabalha com essas funções, para que ela corra, né? As demais entidades, além dessas do governo, você tem uma grande parte que é do setor privado e também entidades operadoras, né, bancos comerciais, sociedades corretoras de câmbio, tudo isso faz parte das bolsas de valores também e ainda outras entidades que são criadas para trabalhar essas questões. Olha aí. Vamos para a história da nossa moeda para a gente encerrar. A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo. A apostila, nesse período, ela está realmente no final. A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo a nossa aula, tá certo? Vamos lá. História da moeda, né? A moeda, como hoje a conhecemos, é o resultado de uma longa evolução. Ela veio evoluindo. No início não havia moeda. Praticava-se o escambo, ou seja, uma troca simples de mercadorias por mercadoria, sem equivalência de valor. Ninguém sabia quanto valia. Eu tinha essa garrafa d'água e trocava por esse caderno. Pronto, aqui eu não sei qual é o valor de cada um. Eu tinha o interesse no caderno, o cara tinha o interesse na garrafa e a gente fazia o negócio. Uma troca simples, um escambo. Assim, quem pescasse mais peixe do que o necessário para si e seu grupo, trocava o excesso de peixe com outra pessoa que tivesse plantado e colhido mais milho, né? Que plantasse milho, feijão, e aí ia fazer a troca do peixe pelo milho. Esta elementar forma de comércio foi dominante no início da nossa civilização, da nossa civilização. Então, essa troca, ela começou o processo de negociação. Essas foram as primeiras negociações. Tinha cara que era mais vivo, trocava a garrafa por 2 cadernos. Tinha outro que era mais besta, trocava por um caderno só. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Meu pai diz o seguinte, dizia, né, que ele já faleceu, é em memória, todo dia sai de casa um besta e um sabido. Você tem que rezar para pegar o besta, porque se pegar o sabido, vai perder.
Então, quem pescasse o peixe, quem tivesse mais peixe, trocava pelo feijão, pelo milho, e aí fosse organizando por roupa, por tecido, fosse o que fosse, né? Começou isso aí, tá bom? E ainda hoje, existe muita troca em muitos lugares. Por exemplo, na pandemia 2019, 2020, a gente inventou, desculpem, né? A gente inventou a Feira do Troca em Caruaru, onde a gente fez uma feira de troca imobiliária. Trocar casa por apartamento, carro por casa, dinheiro. Não tinha dinheiro, então foi negócio, foi trocar terreno, isso, aquilo, e deu resultado, né? A Júlio Rego Imóveis foi quem topou a ideia com a gente, e nós fizemos a primeira feira de troca imobiliária de Caruaru. Então a troca, ela sempre foi uma referência na economia. As mercadorias utilizadas para a troca geralmente se apresentam em estado natural, ou seja, você não tinha congelamento, não tinha nada, variando conforme as condições do meio ambiente. Nesta forma de troca, no entanto, ocorreram muitas dificuldades, por não haver uma medida comum de valor entre os elementos a serem permutados, ou seja, você não tinha o valor de nada com nada. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras. E, interessante, aceitas por todos. Assumiram a função de moeda. Dessa forma, né, circulando como elemento trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o valor. Então, eram as moedas mercadoria. Uma das primeiras mercadorias foi o gado, né? Pela utilidade, passaram a ser mais procuradas, aceitas por todos, assumiram moeda, circulando como elemento trocado, ou seja, aquilo ali, uma quantidade de boi, valia isso. Então, essa quantidade de boi era trocada por isso, por aquilo. Eram as moedas mercadorias. O gado, principalmente o bovino, foi um dos mais utilizados. Apresentava vantagem de locomoção própria, reprodução e prestação de serviço, embora ocorresse risco de doenças e de morte, claro. Mas o gado foi um dos primeiros valores colocados nas transações comerciais. 2 boi vale isso, 1 boi vale isso, 1 boi vale 1 quilo de feijão, vale um saco, né? Então trocava 1 boi por um saco de feijão. Depois 2 boi vale uma área, um terreno, e aí por aí vai. Mas o boi foi assim uma das primeiras moedas utilizadas. Depois apareceu o sal, e o sal ficou mundial, né? O sal tinha em todo canto, nas praias, em todo lugar. Então o sal passou, outra moeda muito forte, foi uma moeda que circulou de muito tempo, era difícil de obter o sal, então ele ia ter muito valor, porque principalmente no interior dos continentes. Ele era muito usado na conservação de alimentos. Quando se descobriu o valor do sal, quando se descobriu que ele conservava e quando se descobriu que ele podia valer dinheiro, ele funcionou como moeda. Mas aí sempre tem a necessidade de mudança. A coisa vai ficando obsoleta a vida toda. Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação do valor, pelo fato de não serem tradicionáveis, né, fracionáveis. Você não podia fracionar, você não pode dividir um boi em 10 pedaços e negociar cada pedaço. E por serem facilmente perecíveis também, porque era para se comer, não permitia acúmulo de riquezas. Aí vem os nossos metais. Surge o metal, né? O metal, por apresentar vantagens, como a possibilidade de entesouramento, você pode criar o tesouro. Divisibilidade, você pode dividir ele em várias partes. Raridade, difícil de conseguir. Facilidade de transporte, você vai transportar para aqui e para ali sem precisar de muita coisa. Beleza, né? O metal se elegeu como principal padrão de valor. Era trocado sob as formas mais diversas. A princípio em seu estado natural, ferro, bronze, isso, aquilo. Depois sob a forma de barras, fizeram as barras. E ainda sob a forma de objetos, anel, bracelete, joias e por aí vai. O metal comercializado dessa forma exigia aferição de peso e avaliação de seu grau de pureza em cada troca, ouro, prata, bronze e por aí vai. Mais tarde ganhou forma definida e peso determinado.
Essa medida agilizou as transações, dispensando a pesagem e permitindo a imediata identificação de quantidade de metal oferecido pela troca. Por exemplo, 1 grama, 10 gramas, 20 gramas, 1 quilo e por aí vai. Primeiras moedas, né? Então, depois do metal, o metal ainda não era moeda, o metal tinha somente valor, o ouro vale X, a prata vale, o bronze vale X, aí começou a se fazer moedas para dar esse valor que cada uma valia. Então surge no século 7 a.C., vê para aí, 700 anos antes de Cristo nascer, as primeiras moedas com características das atuais, pequenas peças de metal com peso e valor definidos, com a impressão do cunho oficial. Deixa eu só desligar aqui, por favor. Durante muitos séculos, os países cunhavam em ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre para os valores menores. Então, vocês veem que essa convenção não é de agora, né? Cada moeda tinha o seu carimbo de quem foi que emitiu. E dessa forma, a coisa andava e crescia. A cunhagem, né, das moedas em ouro e prata se manteve durante muitos séculos, sendo as peças garantidas por seu valor intrínseco, isso é, pelo valor comercial do metal utilizado na sua confecção. Na Idade Média, surgiu o costume de se guardar os valores com um ourives, alguém que trabalhava com ouro, alguém que negociava esses objetos dessa prata. Este, como garantia, entregava um recibo de papel àquela pessoa. Você deixou comigo 2 quilos de ouro, está aqui seu recibo. Esses recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos. Olha, eu estou com um recibo que vale 2 quilos de ouro. Vou precisar comprar alguma coisa com 2 quilos de ouro, vou dar o recibo como garantia. Circulando de mão em mão e dando origem à moeda de papel. Então, essa moeda de papel, ela evoluiu quanto à técnica utilizada na sua impressão. Hoje, a confecção das cédulas utiliza papel especialmente preparado e diversos processos de impressão que se complementam, dando ao produto final grande margem de segurança e condições de durabilidade. Claro, eu tenho 1000 coisas para evitar que haja fraude. Por isso que tem selo escondido, por isso que tem o bicho na frente, por isso que tem impressão 3D, para que não haja roubo, né, dessas moedas e se facilite o roubo dessa forma. A história da moeda, né? O dinheiro variou muito em seu aspecto físico ao longo dos séculos. Com o tempo, da mesma forma ocorrida com as moedas, os governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, controlando as falsificações e garantindo o poder de pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem seus bancos centrais, encarregados da emissão dessas cédulas de moedas. O conjunto das cédulas e moedas utilizado por um país forma o seu sistema monetário. Então, tudo que se produz em termos de moeda é o sistema monetário do país. Esse sistema é regulado por meio de legislação própria, né? É organizado a partir de um valor que ele serve de base, que é a sua unidade monetária. O conjunto de cédulas e moedas utilizado para um país é o seu sistema monetário. Isso a gente viu agora. Eu repito para ficar gravado isso. A moeda bancária ou moeda escritural consiste nos depósitos à vista existentes nos bancos. Tudo que você deposita em dinheiro faz parte da moeda bancária ou em outras instituições creditícias, normalmente movimentados por intermédio de cheques, instrumento de circulação da moeda bancária, que hoje praticamente não se usa mais. O uso de moedas e cédulas está sendo substituído cada vez mais por pequenos cartões de plástico, que são os cartões de crédito, né? Instituições financeiras, bancos e um crescente número de lojas oferecem a seus clientes cartões que podem ser usados na compra de grande número de bens e serviços, inclusive em lojas virtuais através da internet.
os cartões de crédito que a gente falou e agora o Pix, né? Os cartões hoje já tem aproximação, você leva o cartão para onde quer, tem bancos aí agora imprimindo cartão adoidado, até a TIM agora dá cartão de crédito. O cartão de crédito vai ser a moeda que não é diferente do que a Bíblia dizia, que a gente vai comprar sem dinheiro, como hoje compra com o Pix, com o celular. E aí vem o Pix, né, que foi criação do Banco Central, para a gente ter esse avanço na questão das moedas, para a gente avançar nisso. Então a ideia por trás do Pix era aprimorar os pagamentos. Mas agora o governo já vai meter a mão, já está preocupado. O que você pagar acima de 5 mil com Pix já vai para a Receita Federal e vai chegar imposto para você. E você vai ter que explicar a receita. Como é que você ganha 1.500 e paga 5 mil com Pix? De onde está vindo o resto do dinheiro? Por isso que é preciso daqui para frente estar muito alerta, ter muito cuidado com isso, porque a coisa vai caminhar cada vez mais para mais longe. Então, conselho que eu dou a vocês, vejam essa questão do Pix, principalmente o corretor, que pode ganhar uma boa comissão, que pode ganhar um bom trabalho, e aí como é que ele vai se mexer com esse negócio. Tá bom? Pessoal, vê só, chegamos ao final dos nossos slides, a gente vai ter o MBA de Gestão de Negócios Imobiliários, que é a pós-graduação, né? Ela vai ser 100% EAD. Você vai escolher qual é a área de especialização que você vai querer. A Black de novembro acabou, mas ainda a gente ainda vai manter a promoção, já estamos em janeiro, ainda estamos mantendo. Então, quem quiser se matricular, vai entrar em contato comigo aí no Zap, tá aí, 999892523. E eu vou explicar como é essa pós. Você vai poder fazer ela em marketing imobiliário, vai poder fazer ela em comunicação imobiliária, em documentação, mesmo você sendo TTI, mesmo você sendo segundo grau, mesmo você não tendo curso superior. Você vai poder fazer a MBA de Gestão de Negócios Imobiliários. E eu quero esperar por você nessa MBA. Aí meus contatos, para quem quiser pegar, tá certo? E aí vocês peguem aí, pode passar o Zap para mim, eu quero escrever vocês na minha rede de contatos, quero deixar vocês lá na minha rede, pega meu Zap, manda um Zap para mim, vou deixar vocês nessa rede e vocês vão estar comigo, tranquilo aí nessa rede. Fico muito feliz de estar com vocês, né? Gosto de dar aula, faz parte de mim, é missão, é meu compromisso, eu amo dar aula, eu amo ter aluno, eu amo ensinar o que sei, estudo, me capacito para isso e desejo que vocês tenham um 2025 excelente, façam uma boa prova, passem, tirem o seu Cresce e sejam corretores excelentes, mas primem pela honestidade, pela ética e pela transparência. Hoje, com a rede social, você não dura 60 dias se fizer alguma coisa errada. Então, escuta isso que eu estou lhe dizendo. Busca a Deus, ora a Deus de manhã, ora a Deus de noite, faz suas rezas, o que você quiser, mas não se distancie de Deus, porque senão você adoece, porque senão você fica mal, porque não é fácil viver no mundo que a gente está vivendo. Todos com Deus, até uma próxima oportunidade de se acontecer e sucesso e felicidade a todos. Muito bom estar com vocês.